Walter, o que Serrão traz chama atenção para o que vivemos já em 2022, imaginando que em 2024 a gente teria algo, né, menos interferência. Em algum momento alguém disse, não, essa interferência está acontecendo em 2022 porque são eleições, né, para presidente, então o tribunal está ali, né, cuidando da democracia entre todas as aspas, mas para prefeito vai ser diferente. Walter, só que não. O que a gente está vendo é o mesmo Tribunal Superior Eleitoral, com os seus braços, a capilaridade através dos tribunais regionais, né? Os TREs da vida, agindo da mesma forma. Suspender as redes sociais de Pablo Marçal, lembrando que, por exemplo, é importante deixar claro, Pablo Marçal, que tinha 12 milhões e meio de seguidores em suas redes, conquistou isso ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória. E era a comunicação estabelecida entre ele e o seu eleitor. Lembrando também o seguinte, 12 milhões e meio de seguidores não são 12 milhões e meio de paulistanos. São pessoas espalhadas pelo Brasil que se identificam com o conteúdo oferecido pelo Pablo Marçal. E simplesmente censurar, proibir, suspender, mostra que o que eles experimentaram em 2022 vem com um tempero ainda mais tirano, mais autoritário para essa eleição, hein, Walter? Mostra que nós já vivemos uma ditadura. Se alguém depende na sua vida das suas redes sociais e faz a sua vida honestamente, vendendo o seu conteúdo, palestras motivacionais, as suas falas, as suas lives, enfim, seja lá o que for, isso deveria ser inviolável. A opinião é garantida pela Constituição, aquela que está ali em cima, ali, ó, garantida, desde que ela não seja anônima. E é exatamente isso, o cara está lá na página dele, dá a opinião dele, mesmo que seja candidato. Isso deveria ser algo intocável. Jamais se poderia fragilizar essa questão, afastar essa questão, retirar essa questão. É um dos elementos, para mim, essenciais da nossa cidadania. O Serrão disse, sob pena da gente se transformar num páreo internacional, eu acho que a gente já está virado nisso, né? Essa semana passada, o presidente Lula veio aqui a Santa Catarina e aí usou um lenço palestino, nada contra, meu respeito ao povo palestino, desejo que o povo palestino consiga se livrar do terrorismo, do Hamas, mas naquele lenço estava escrito Jerusalém é nossa, estamos chegando. O que quer dizer com isso? Né? Mais uma vez se quebrando essa neutralidade que era histórica da diplomacia brasileira, mais uma vez alinhando o Brasil aos terroristas internacionais, liderados pelo Irã, essas coisas todas. Então nós já somos um páreo internacional. Né? Quem não enxerga, quem não vê isso? E agora aqui no Brasil, destas coisas todas que a gente tem visto e sofrido, mais do que visto e sofrido, nós estamos vendo que o direito está colocado a serviço de um lado ideológico, é o principal problema. Eu ontem, Vitória, fiz uma live aqui na minha página, no Endireitando, e disse o seguinte, olha, em 2020, a gente falou muito sobre a questão do voto auditável, né, e das urnas eletrônicas. Bom, mas vamos pensar o seguinte, se a opinião e a propaganda antes são manipuladas, e um lado pode falar tudo e dizer tudo, e o outro lado está proibido de falar, não precisa nem mexer em urna. A questão das caixinhas mágicas, ou das urnas, ou qualquer outra coisa, se transforma em secundária. Eu dou um exemplo. Aqui em Porto Alegre, num dos principais cruzamentos da cidade, na lateral de um edifício, foi colocado um painel que colocava ali direita e esquerda, o que cada um defendia. E a questão da esquerda estava dito ali que o PT e a esquerda brasileira estavam aliados com a Venezuela, que eram a favor do aborto, que eram contra o agronegócio, uma série de posições que são públicas e notórias. Na semana seguinte, a partir de uma ação de um partido de esquerda, a Justiça Eleitoral mandou retirar aquele painel dali que dizia só e apenas a verdade. Depois houve aquela questão lá no Nordeste, que ficou-se sabendo que os programas que eram divulgados, que eram distribuídos da campanha do Bolsonaro não eram divulgados. Depois houve a questão do ministro Lewandowski, da confusão informacional, aquele conceito estranho. Hoje, ministro da Justiça do governo Lula. Depois houve a questão da ministra Carmen Lúcia. Olha, eu sempre fui contra a censura, mas quer saber? Eu acho importante dessa vez só um pouquinho.
E aí se abre um inquérito ilegal, inquérito do fim do mundo, que não termina nunca. Então, estas coisas foram acontecendo, cada vez se agudizam mais, e a gente chega nesse ponto, que ninguém mais pode ter opinião, que essa opinião contraria o sistema, ou ofenda o que o sistema deseja impor como verdade, para que as garantias da gente, a liberdade, a opinião, ou qualquer outra coisa, sejam colocadas na lata do lixo.